Então o Trump falou o seguinte: olha, vocês não vão fazer isso não, tá? Porque vai atrapalhar, vai colocar em risco os acordos de Abraão. Você entendeu de onde vem o anticristo? Ei, você entendeu de onde vem o anticristo? Ezequiel 38, Magog. Você entendeu? Quem controla? Magog. Quem manda? Magog. O que Trump falou para Netanyahu? Vocês não vão tomar a Judeia, nem a Samaria e nem a Cisjordânia, porque isso colocaria em risco os acordos de Abraão, os acordos de normalização que Trump estava e está intermediando entre Israel e vários estados do Golfo, do Árabes e do Golfo. Vocês entenderam de onde vem o anticristo? Roma! Os Estados Unidos da América representa Edom, Roma. E o anticristo virá de Roma. A falsa paz vem de Roma. Rabino afirma que o versículo bíblico número 5787 em Daniel 12 é uma mensagem de Deus para o ano de 2027, que é o prazo messiânico. Ou seja, no calendário judaico, para ele, no calendário judaico, 5.787 é daqui a alguns dias que o Messias vai se manifestar. E o Messias será apresentado ao mundo e a Israel em 2027. Saiu uma notícia em um site israelense que o Messias será apresentado ao mundo e o prazo messiânico é 2027, afirma Rabino. Quem é esse Rabino? Vamos lá. Saiu uma notícia bombástica em um site judaico de um rabino afirmando que o Messias será revelado ao mundo e a Israel em 2027. Ele falou o seguinte: muita gente vê uma profecia bonita e ouve alguma coisa imediatamente e posta no YouTube, diz ele no início da entrevista. Muitas vezes é tirado do contexto. É preciso dedicar muito tempo, é muito complicado, para falar sobre profecias, nevoar ou profecia. Feita essa ressalva, ele passa a apresentar uma das interpretações proféticas mais abrangentes dos eventos atuais, que provavelmente nós agora, eu estaria aqui agora revelando para vocês, que é uma profecia, inclusive está em Daniel, que é muito usada nos sermões de pastores, estudantes teólogos, bacharel, estudantes de escatologia bíblica. O rabino começa uma pergunta que os judeus religiosos familiarizados com a lei judaica poderiam levantar imediatamente. Não se deve evitar tentar calcular quando o Messias virá. É uma pergunta que ele fez, certo? Ele cita o Ramban Maimônides e o Ramã, duas autoridades medievais fundamentais que desencorajaram a prática sobre o argumento de que ela desperdiça tempo que seria melhor gasto no estudo de Torá e uma vida ética, porque, francamente, ninguém jamais conseguiu descobrir com certeza quando o Messias retornará. Isso aqui é verdade. Inclusive o Talmud, Maimônides, ele diz o seguinte: olha, aquele que tentar calcular o retorno do Messias, esse indivíduo não deveria nem ter nascido. Ele nem deveria ter vindo ao mundo. E várias pessoas já passaram por esse mundo e deram data para a volta do Mashiach, do Messias, e falharam. Olha o que ele disse. O Ramban diz que você está perdendo tempo, porque não vai conseguir descobrir, explica o rabino. Ele diz que todos tentaram descobrir. Até mesmo os sábios do Talmud tentaram descobrir. Mas ele aponta para o momento crucial. Agora é que entra, lá no comecinho da live que eu disse, e esse rabino, ele disse que o Messias já veio. Só que temos aqui uma questão. Porque o judaísmo, tanto o judaísmo
ortodoxo como o judaísmo messiânico, nós acreditamos nas duas manifestações messiânicas do Mashiach. A primeira manifestação messiânica do Mashiach é Jesus. E ele já veio, morreu, ressuscitou, se fez sacrifício, se fez corban e trouxe Hesed, que é graça, toda a humanidade. Tito 2:11, Shaul, Shaharia, Paulo, ele fala o seguinte, que a graça, a Hesed de Hashem, a graça de Deus se há manifestado, trazendo em Yeshua salvação a todos os homens. Ou seja, quando Mashiach ben Yosef, ele morre, ressuscita e ascende ao céu, ele abre o portal da Hesed, ou seja, o portal da graça. A morte de Yeshua abre um portão imenso da graça. Através dele, todo ser humano hoje já ouviu falar de Deus. Quantas religiões temos hoje que usam até mesmo o nome de Deus? O Islã, o budismo, a religião espírita, candomblé. Várias religiões acreditam em Deus. Por causa de quem? Até mesmo no espiritismo eles usam o nome de Jesus, que Jesus foi um homem bom. Então, através de Jesus, através da morte dele, o que Jesus faz? Ele revela a graça de Hashem, a graça de Deus para toda a humanidade. Então, os portais da salvação, os portais da graça da Hesed, estão abertos hoje através de Jesus, do Messias. Só que esse rabino está dizendo o seguinte, que o Messias já veio. O Messias, que é a primeira manifestação messiânica do Messias, já veio. Só que ele não está falando do Jesus. Eu falo assim, Jesus, tem pessoas que querem me corrigir aqui no bate-papo. Tem pessoas, no bate-papo não, aqui nos comentários, não aqui no bate-papo, mas nos comentários. Eu vejo pessoas comentando, Alberto, não é Jesus não, é em Yeshua ou Iá. Eu sei, gente, eu sei. Só que no meu canal aqui tem muitos cristãos que me seguem. E tem muitos cristãos que não sabem quem é em Yeshua. Quando falamos em Yeshua, eles pensam que é uma entidade, sei lá. Então eu falo, Jesus é ao mesmo tempo Yeshua para explicar. Porque temos um grande público aqui de cristãos, de católicos, enfim. Então eu tento desenhar e explicar para vocês de quem eu estou falando. Então esse rabino, ele falou o seguinte, o Messias já veio e já morreu, cumprindo a profecia messiânica do Mashiach ben Yosef. E ele morreu, sabe quando que ele fala? Em 1994. Quem é esse Messias que morreu em 1994? Vou revelar para vocês aqui agora quem é esse suposto Messias que morreu em 1994, fazendo-se cumprir a profecia que está na Torá. Bom, vamos lá. Ele disse o seguinte, o Ramban disse que você está perdendo tempo porque não vai conseguir descobrir, explica o Rabino Weisberg. Ele disse que todos tentaram descobrir, até mesmo os sábios do Talmud tentaram descobrir, mas falharam. Mas ele aponta para um momento crucial. Em 1991, o Rebbe de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel, o líder influente do movimento Chabad de Lubavitch, que faleceu em 1994, inclusive em 1994, acho que eu tinha 10 anos de idade, conclamou publicamente seus seguidores a estudarem todas as fontes proféticas relacionadas à redenção. Olha isso. Preste bem atenção. Olha o que o rabino está falando sobre o Mashiach ben Yosef que já veio e morreu. Mas não é Jesus não, gente. Não é Jesus não. Isso, argumenta Weisberg, foi um sinal de que a restrição anterior não se aplicava mais. Ou seja, ele está dizendo que o Rebbe de Lubavitch é o Messias, ben Yosef que morreu.
Eu já quero deixar bem claro que o Rebbe de Lubavitch, ele nunca se declarou ser o Messias, e nem quero levantar aqui teorias de que ele foi o anticristo, porque o Rebbe de Lubavitch foi um grande rabino, só que hoje ele é tipo muito idolatrado por judeus que viveram na época dele, porque ele foi um grande rabino que revolucionou, e ele foi o fundador do movimento Chabad, que é um movimento muito grande do judaísmo da Hassidut. Então eu não quero levantar aqui teorias e nem jamais assim cometer Lashon Hará. Lashon Hará quer dizer uma falar bobeira, né? Jamais eu quero fazer isso, gente. Jamais eu quero chamá-lo de um anticristo. Porque o anticristo, se vocês soubessem as características ou características do anticristo, é coisa muito séria. Então, o Rebbe de Lubavitch, ele nunca se declarou Messias, e suas características não condiziam com o anticristo, porque, pelo contrário, ele fazia muitas coisas boas. Inclusive, eu coloquei um vídeo esses dias aqui no canal de uma Miss Israel, de uma jovem Miss Israel, que ganhou no concurso Miss Israel, ou seja, a jovem mais linda de Israel. Isso foi na década de 90, e ela foi pedir conselhos ao Rebbe, esse Rebbe aí, o Rebbe de Lubavitch. E ela pediu conselhos espirituais para ele. Sabe o que ele falou para ela? Para ela manter tzniut. Tzniut quer dizer recato. Se vestir como uma mulher. Se vestir direito sem mostrar o seu corpo. E levar essa mensagem para todas as amigas dela. E fazer caridade. Você acha que o anticristo daria um conselho assim para uma mulher? Então, o Rebbe de Lubavitch não foi o anticristo e nem o Messias. Tá? Ele não foi o Messias Ben Yosef, de Jesus, né, para nós, e nem foi o anticristo. Ele foi apenas um homem muito elevado espiritualmente, um homem que ajudou muitas pessoas que passaram pelo Holocausto, mas ele não é o anticristo. Quero deixar bem claro, porque muitos judeus ortodoxos assistem os meus vídeos e eles podem até querer me corrigir com razão. Porque jamais eu quero levantar aqui teorias sensacionalistas para colocar você contra uma pessoa que nem já está mais em nosso meio. Agora, se ele se declarasse, se tivesse documento que ele se declarou ser o Messias, eu falaria, não, realmente ele se declarou ser o Messias. Mas esse não é o caso. Ele nunca se declarou ser o Messias e nunca se intitulou ser o Messias. Muitos judeus têm ele como Messias, mas ele nunca se declarou ser o Messias. Vamos continuar lendo aqui a matéria, que é muito importante. Ele aponta para um momento crucial em 1991, quando o Rebbe de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel, o líder influente do movimento Chabad do Lubavitch, que faleceu em 1994, conclamou publicamente seus seguidores a estudarem todas as fontes proféticas relacionadas à redenção. Isso argumenta o Rabino Weisberg, ou seja, que afirmou que o Rebbe é o Messias. Foi um sinal de restrição anterior. Não se aplicava mais. Os eventos do fim dos tempos estavam finalmente se desenrolando em tempo real. E as pessoas precisavam entender o que estavam testemunhando. A restrição do Ramban não se aplica mais. Olha isso. A restrição do Ramban, ou seja, do Maimônides, não se aplica mais. Que restrição é essa? De calcular a volta do Messias. Então o Rabino Weisberg, ele está abrindo aqui um parêntese para dizer o seguinte: as restrições de Maimônides não se aplicam mais de uma pessoa calcular a volta do Messias. Ou seja, quem estuda hoje o Torá pode calcular o retorno do Messias. Eu não estou dizendo para você fazer isso não, tá? Não estou aconselhando você a fazer isso, a calcular a volta do Messias. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Ele pode voltar hoje, ele pode voltar agora, ele pode voltar amanhã. Ai de mim, ai de mim, ai do Alberto Ben Yosef de falar aqui, o Mashiach vai voltar no ano de blá blá. Não, eu estou replicando a fala do Rabino, que ele falou publicamente. Então o que ele falou está público, então eu estou falando o que ele disse. Não estou falando aqui eu. Ai de mim querer calcular a volta do Messias. Ele mesmo me ensinou. Ninguém sabe nem o dia nem a hora. Nem os anjos no céu sabem.
hoje, essa restrição do Ramban não se aplica mais nos nossos dias. Ela só se aplica em tempos anteriores, ou seja, que já se passaram, antes do desenrolar dos acontecimentos. Sabe o que ele está querendo dizer? Que o Mashiach ben Yosef já veio. Que o Mashiach ben Yosef para nós foi Jesus. Então ele está querendo dizer o seguinte, então, se o Mashiach ben Yosef já veio, então hoje não tem mais essa proibição de calcular o retorno de quem? De Mashiach ben Davi. Não Mashiach ben Yosef, do Mashiach ben Davi. O Messias que nós também estamos aguardando. Porque houve duas manifestações messiânicas de Jesus. Mashiach ben Yosef e Mashiach ben Davi. Olha aqui. Gente, isso aqui é muito sério. Aqui é muito sério. Por isso que eu, cara, quero assim, deixá-los informados, trazer notícia séria, entendeu? Sem aumentar, sem diminuir, e falar também, aqui à luz da Bíblia, sobre esses equívocos e esses cuidados que nós temos que tomar sobre pessoas que aparecem na internet dizendo que, olha, 2027 o Messias vai se apresentar ao mundo. Só que, pelo andamento da carruagem, para mim, no meu ponto de vista, fazendo uma leitura bíblica, uma análise bíblica, quem pode se revelar a qualquer momento é o anti-Mashiach. Que 2030, chegando aí, ó. O governo único. Governo único. Única moeda. Tudo vai ser digital. Hoje ninguém consegue se esconder mais por causa dos drones, satélite. Então tudo isso aí já tem um palco preparado para um governo mundial. E quando eu falo sobre o anticristo, eu estou falando sobre um sistema global, religioso e político. Por isso que eu sempre toco na tecla aqui no canal, dizendo que eu não me meto em política, porque a política, tanto a direita como a esquerda, estão no complô do anticristo, no tabuleiro do anticristo. Por isso que eu não me comprometo em citar política aqui nesse canal. Hoje eu coloquei um vídeo cedo aqui falando sobre isso. Sobre esse negócio de falar de política. Cara, eu não vou perder meu tempo aqui falando de política. Porque tanto a direita como a esquerda estão envolvidas nesse tabuleiro profético. Na política e na religião. Então, eu não estou dizendo para você não votar. A gente tem que votar. Porque o que Yeshua disse, Jesus disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Porque Jesus ele veio a esse mundo, mas ele viveu como um ser humano também. Ele pagava impostos. Ou seja, ele mesmo falou para Pedro, olha, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. O ano de 1991 coincidiu com o colapso da União Soviética e o início de uma onda maciça de imigração judaica para Israel, uma aliut, ou seja, pessoas que estavam retornando para Israel. Inclusive, tem vários rabinos, autoridades judaicas, haláricas, que estão convocando os judeus a subir, a voltar para Israel. Porque por causa dos conflitos, e que existem vários tratados no Talmud, que todo judeu que está espalhado no mundo tem que retornar para Israel. Tem que retornar para Israel antes do Messias voltar. O ano de 1991 coincidiu com o colapso da União Soviética e o início de uma onda maciça de imigração de aliá judaica para Israel, que acabou por ultrapassar 1 milhão de pessoas. Muitas delas provenientes das antigas repúblicas soviéticas. O Rebbe recorda, o Heisberg, né, ele falou que o seguinte, que declarou que este evento era o cumprimento de uma profecia bíblica sobre o retorno dos exilados, que o Mashiach ben Yosef traria os exilados de volta para Israel. Ou seja, isso aqui está de acordo com a profecia judaica, viu? Com a profecia judaica, que o papel do Messias ben Yosef, que para nós é Jesus, que o papel do Messias ben Yosef ia trazer os judeus exilados para Israel, e isso aconteceu em 1991, quando
o colapso da União Soviética e o início de uma onda maciça de imigração judaica de Aliar, que acabou de ultrapassar 1 milhão de pessoas, e muitas delas provenientes das antigas repúblicas soviéticas. Olha isso aqui, pessoal. Aí é que entra Gog e Magog, a guerra de Gog e Magog, Ezequiel 38, que entra também o que? O Messias, que ele está dizendo que vai se revelar em 2027. Ele falou o seguinte: no cerne da teologia judaica do fim dos tempos, esta é a guerra de Gog e Magog, o conflito final, cataclísmico, nos livros bíblicos de Ezequiel, Zacarias, no qual uma grande potência do norte lidera uma coalização de nações. Quando a Bíblia, rabinos falam do norte, é um código. Norte quer dizer coisa ruim. Uma potência do norte lidera uma coalização de nações contra Israel, antes do início da era messiânica. Olha isso. Por séculos, estudiosos têm debatido quem é Gog da terra de Magog, ou quem Gog da terra de Magog representa. A resposta do rabino Ellsberg, desenvolvida ao longo de décadas de pesquisa inequívoca, ele falou o seguinte: olha só, preste bem atenção. Magog são os Estados Unidos. Ezequiel 38, ele falou o seguinte: Magog são os Estados Unidos. Sua principal fonte é o Arizal, ou seja, ele está falando isso aqui de acordo com o grande cabalista Arizal, escrito pelo rabino Yitzhak Luria, que morreu, que inclusive esse rabino ele revelou o nome do Messias, e muitos judeus ficaram calados. O cabalista do século XVI, considerado por praticamente todas as correntes do judaísmo tradicional como uma autoridade mística incomparável, é o rabino Ellsberg. Ele explica que o Arizal escreveu que a palavra hebraica Gog tem um valor numérico de 70. E que Gog representa as nações, que controla as nações no mundo. Ou seja, superpotência global na época da redenção. O número 70 aqui realmente, de fato, coincide com as nações, porque as nações do mundo representam 70. Quando Jesus ele vai enviar discípulos, talmidim, para pregar, talmidins, quantos discípulos que ele envia? 70, representando as 70 nações do mundo. Os discípulos voltam maravilhados: e Yeshua, em teu nome expulsamos demônios, em seu nome curamos enfermos. E Yeshua disse: não os alegreis por isso, mas vocês têm que se alegrar pelo nome de vocês estarem escrito no Sefer Har Haim, livro da vida. Interessante, né? Por isso que é bom estudarmos cultura judaica, Torá, porque o que significa o número 70 na Bíblia? As nações. Gog e Magog. O que significa isso e aquilo? E amanhã vamos descodificar na Gemátria o 666, a famosa marca da besta. Amanhã você não pode perder. Ele diz que a sua principal fonte é o Arizal, escrito pelo rabino Yitzhak Luria, o cabalista do século XVI, considerado por praticamente todas as correntes do judaísmo tradicional como uma autoridade mística incomparável. O Arizal explica o Ellsberg, que escreveu que palavras hebraicas Gog tem o valor numérico de 70 e que Gog representa a nação que controla as 70 nações do mundo, ou seja, a superpotência global na época da redenção. O que eu falei aqui? Sobre o governo único. E o próprio rabino aqui já está revelando que esse governo único é o que? É Gog. É Gog? Que está codificado lá em Ezequiel 38.
e que Gog representa a nação que controla as 70 nações do mundo, ou seja, a superpotência global na época da redenção. Ele está querendo dizer o seguinte, que na redenção, uma superpotência que vai controlar todas as nações do mundo é quem? É Gog. Entendeu? Ao mesmo tempo, ele acaba descodificando coisas que falamos aqui anteriormente sobre o governo único. Vamos continuar lendo aqui. Essa matéria aqui está muito interessante. Pega a água aí, o café é melhor. Pega uma água, porque o café tira o sono, né? Eu estou tomando um pouco café, agora é só água. Depois de 1991, os Estados Unidos se tornaram uma superpotência. Olha isso. Indiscutível. Opa. Vamos analisar aqui. Essa superpotência que vai controlar o mundo é quem? Quem é que está tentando controlar o mundo hoje? Nada mais, nada menos do que os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América. Diz Weisberg, o rabino. E ele falou o seguinte, então com certeza é Magog. Você só precisa identificar quem é Gog. Os Estados Unidos se tornaram superpotência indiscutível, diz Weisberg. Então, com certeza é quem? Os Estados Unidos é quem? É Magog, que vai dominar o mundo, que já está dominando o mundo. Os Estados Unidos tomou o Estreito de Hormuz, o Irã. E ele falou o seguinte, você só precisa identificar quem é Gog. Tá interessante isso aqui, hein, gente? Tá interessante, hein? Olha como que as coisas vão se desenrolando e como que as coisas vão ficando assim mais límpidas e transparentes para entendermos as profecias e as falas do rabino Weisberg. A questão geográfica de como Magog é descrita como estando no extremo norte de Israel, enquanto os Estados Unidos estão do outro lado do globo, é respondida por ele como um argumento criativo, ainda que controverso. Olha o que ele falou, Israel não está no Equador, mas se reposicionarmos o globo de forma que Israel fique no umbigo, ou seja, no centro, no cerne da humanidade, do mundo, como é descrito em Ezequiel, o norte, então, abrange o Alasca, que se tornou um estado americano em 1959. Cara, esse rabino é estudioso pra caramba, hein? Colocando os Estados Unidos, de fato, ao norte de Israel, em um mapa neo-orientado. Ele reconhece que isso é um exagero, mas prossegue. E agora, hein? Aí ele fala assim, ó, a guerra secreta dos Estados Unidos contra Israel. Opa, sabemos que Trump, ele ama Israel. Trump defende Israel. Inclusive, fiz uma live semana passada que possivelmente, futuristicamente, porque é o último mandato de Trump, há uma ideia entre o Islã que eles querem eleger um presidente muçulmano na América, nos Estados Unidos da América. Vamos lá. Ele fala sobre a guerra secreta dos Estados Unidos contra Israel. Essa identificação leva a uma ampla reinterpretação das relações entre os Estados Unidos e Israel nas últimas décadas. Aí que entra, né, gente? Vai entrar a falsa shalom, a sheker shalom, a falsa paz. Longe de ser um protetor leal de Israel, argumenta Weisberg. Os Estados Unidos desempenharam um papel de Gog, não por meio de agressão militar aberta, mas por meio de pressão diplomática e política implacável, destinada a impedir Israel de estabelecer-se uma plena soberania e, crucialmente, reconstruir-se o terceiro templo. E, de fato, Israel é controlado, né, literalmente pelos Estados Unidos. Quem controla Israel hoje parece que é os Estados Unidos. Israel não pode fazer nada
sem a última palavra de Trump e dos Estados Unidos. Israel não pode fazer nada. Se Israel for atacar o Irã, atacar, sei lá, o Hezbollah, Trump ele fica brabo. A última palavra tem que ser de Trump. Inclusive tem rabinos em Israel que são contra a ajuda dos Estados Unidos, ou seja, de receber ajuda dos Estados Unidos. Eles diziam o seguinte: Israel tem que voltar para a Torá. Israel não pode ficar dependendo dos Estados Unidos. Israel tem que voltar para a Torá. Israel não pode ficar dependendo de Trump, porque temos que construir o terceiro templo. Então muitos judeus em Israel, no movimento da Chabad, da Hassidut, eles querem que Israel saia do controle, ou seja, dos Estados Unidos, entendeu? Para não receber ajuda dos Estados Unidos, porque tudo gira em torno dos Estados Unidos. Israel não pode fazer nada, assim, em termos de geopolítica, sem os Estados Unidos se meter. Tudo os Estados Unidos tem que estar no meio, porque de fato os Estados Unidos ajudam muito Israel, muito, muito mesmo. Só que o problema é que isso atrapalha, os judeus dizem que isso atrapalha para o retorno do Messias. Muitos rabinos não gostam. Ele falou o seguinte, que a pressão diplomática e política é implacável, destinada a impedir que Israel restabelecesse plena soberania. Ou seja, a ajuda de Israel atrapalha, ou dos Estados Unidos, atrapalha a Israel estabelecer a sua plena soberania, crucialmente, e a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Aí é complicado, né? Ele traça esse padrão desde o início. Os Estados Unidos não foram os primeiros a reconhecer Israel. Truman só recomeçou um ano depois. A Rússia foi a primeira a fazê-lo durante a Guerra da Independência de Israel em 1948, apenas 3 anos após o Holocausto. Os Estados Unidos disseram: não vamos enviar uma bala sequer para vocês. Enquanto isso, os britânicos estavam ativamente armando exércitos árabes, incluindo os jordanianos, contra Israel. O padrão se repetiu em todas as administrações subsequentes. Após a campanha do Sinai de 1956, a pressão americana forçou Israel a se retirar da Península do Sinai, uma retirada que Weisberg culpa de forma contrafactual, mais incisiva, por tornar inevitáveis a Guerra dos 6 Dias de 1967, que é a Guerra do Yom Kippur, em 1973. Ele chega a incluir Ronald Reagan nessa crítica. Ele armou o Irã até os dentes, vendeu projéteis muito sofisticados para a Arábia Saudita, e Israel protestou. Ele disse, ou seja, os Estados Unidos só atrapalhou Israel em sua soberania. Mesmo no primeiro mandato de Trump, argumenta ele, esse padrão se manteve quando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu finalmente estava pronto para anexar formalmente parte da Judéia e Samaria e a Cisjordânia, território que Weisberg e muitos da direita israelense consideram historicamente e biblicamente israelita. Trump disse não. Você não vai fazer isso, Benjamin Netanyahu. Ou seja, Israel tem uma dependência dos Estados Unidos. E ele está querendo dizer que os Estados Unidos é Magog da profecia de Ezequiel 38. Em partes ele tem razão, pessoal. Em partes o rabino, o comentário acadêmico do rabino Weisberg tem muitas verdades aqui, porque ele está, de fato é um cara estudioso, conhece hebraico, Torá, conhece, enfim. E em partes ele tem razão. Ele está descodificando quem é Gog e quem é Magog. Magog, ele está dizendo que é os Estados Unidos. E Gog é as nações. Ou seja, Magog vai influenciar, persuadir Gog a se levantar contra Israel, para destruir Israel. Olha que legal, né? Olha que
esse papo de escatologia vai se desenrolando. Ele está dizendo que Magog é os Estados Unidos e Gog é as nações. E de fato, gente, hoje, olha, se você abrir o Instagram, se você abrir o YouTube, é muita gente contra Israel. Por causa do apoio dos Estados Unidos a Israel, o apoio, muitas nações estão odiando Israel, cara. Antigamente, dificilmente, assim, sempre teve críticas a Israel, mas hoje nunca, parece que hoje virou moda atacar Israel. Virou moda. Hoje em dia, Israel está na boca do povo. Por exemplo, quero deixar bem claro para vocês aqui, eu tenho aqui um talit, deixa eu ver aqui, pegar aqui, ó, eu tenho aqui um talit. Esse talit aqui é um talit judaico. Cara, se eu andar com isso aqui na rua, aqui onde eu moro, todo mundo vai falar assim, pô, esse talit aí é de judeu. Não tô dizendo que eu sou judeu não, tá? Sou judeu messiânico. Mas olha só, se eu colocar esse talit aqui, ó, e andar na rua, ou citar o Shemar na rua, colocar o talit na cabeça e Shemar Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, Shemar Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Imagine se eu usar isso aqui e citar o Shemar na rua. Ela é judeu, é genocida. Vamos acabar com ele. Vamos acabar com ele, é judeu. De fato, o que ele está falando aqui, gente, tem muita... Tem um significativo muito importante. Que Gog significa as nações do mundo. E Magog é os Estados Unidos. Ou seja, Magog vai influenciar Gog, que é as nações, a destruir Israel. E o próprio Jesus disse isso. E vocês serão odiados por todas as nações. Ele estava falando isso para judeus. E hoje para os cristãos também que seguem Yeshua, que seguem Jesus como o Messias. Então o Rabino está dizendo o seguinte, que Magog representa os Estados Unidos. E que Gog representa as nações. E que no primeiro mandato de Trump, argumenta o Rabino, esse padrão se manteve quando o primeiro-ministro Netanyahu finalmente estava pronto para anexar formalmente partes da Judéia e Samaria e a Cisjordânia. Trump foi lá e se meteu. Falou o seguinte, olha, não, vocês não vão fazer nada sem a minha autorização. E em vez de quando, Trump ele bate de frente com Netanyahu, os dois ficam trocando farpas, enfim. Isso colocaria em risco os acordos de Abraão, os acordos de paz, de normalização que Trump estava intermediando entre Israel e vários estados árabes do Golfo. Por quê? Porque assim, Trump ele ama Israel, mas também ao mesmo tempo ele quer agradar todo o Oriente Médio que é contra Israel. Eu entendo ele, mas isso prejudica Israel. Por quê? O Oriente Médio não quer saber de Israel. O Oriente Médio quer riscar Israel do mapa. Então Trump falou o seguinte, olha, vocês não vão fazer isso não, tá? Porque vai atrapalhar, vai colocar em risco os acordos de Abraão. Você entendeu de onde vem o anticristo? Ei, você entendeu de onde vem o anticristo? Ezequiel 38, Magog. Você entendeu? Quem controla? Magog. Quem manda? Magog. O que Trump falou para Netanyahu? Vocês não vão tomar a Judéia, nem a Samaria e nem a Cisjordânia, porque isso colocaria em risco os acordos de Abraão, os acordos de normalização que Trump estava e está intermediando entre Israel e vários estados do Golfo, do Árabes e do Golfo. Vocês entenderam de onde vem o anticristo? Roma!
Os Estados Unidos da América representa Edom. Edom, Roma. Roma. E o anticristo virá de Roma. A falsa paz vem de Roma. Olha o que Trump diz para Netanyahu: vocês não vão tomar Judéia, nem Samaria e nem Cisjordânia, porque isso vai colocar em risco e vai atrapalhar os acordos de paz de Abraão, que é uma falsa paz. Gente, só não entende quem não quer. A Bíblia está aí se cumprindo. Paulo, ele disse, quando vos disserem paz e segurança, que não existe paz nem segurança no Oriente Médio, virá repetindo a destruição. Então, a Bíblia está se cumprindo diante dos nossos olhos. Nunca houve um presidente no mundo que apoiou Israel, apoia Israel tanto como Donald Trump. Ao mesmo tempo, Trump, ele gosta de Israel, ele ama Israel, mas ao mesmo tempo ele faz cumprir uma profecia demagoga. Porque ele está controlando, freando Israel. Porque Israel quer tomar, ou Israel queria tomar, ou quer tomar, a Judéia, Samaria, Cisjordânia, porque Israel, eles querem cumprir, eles querem fazer cumprir a profecia bíblica. Inclusive, quando Benjamin Netanyahu, em uma declaração pública, ele falou o seguinte: Israel, nós, Israel, vamos fazer cumprir Isaías 60. O que Isaías 60 diz? Sobre o Mashiach, o governo do Mashiach. Só que Trump está dizendo: olha, Netanyahu, você não pode fazer isso, porque isso vai atrapalhar os acordos de paz, isso vai atrapalhar os conselhos de paz, acordo de paz de Abraão, entre Israel e vários estados árabes e do Golfo. Então você não pode fazer isso, Netanyahu, sem o meu aval. Você não pode. E vai ter eleições agora para primeiro-ministro, e nem sabemos se Benjamin Netanyahu vai ou não ganhar. Ele falou o seguinte: Trump impediu os judeus de simplesmente assumirem o controle de sua própria terra, diz Weisberg. Então, para quem conhece profecia, para quem estuda a profecia, para quem é amante de escatologia judaica, nem precisa desenhar. Porque o próprio rabino aqui, sem querer, porque quando Deus ele quer usar, ele usa o eunuco, ele usa o corvo, ele usa quem ele quiser. E sem querer aqui, Deus acabou usando o rabino para dizer o seguinte: olha, o anticristo vai vir de Magog, porque Magog representa os Estados Unidos e Gog representa as nações. E, biblicamente falando, o anti-Mashiach vai vir de Roma. O que Roma fez? Criou um Jesus que não tem nada a ver com o que está na Bíblia. O que a Igreja Católica fez? Criou um Jesus louro, de olhos azuis, roupa vermelha típica de Roma, de Edom. Criou um Jesus que aboliu o Shabat, as leis de Kashrut. É o anti-Mashiach. É as características do anti-Mashiach, que é contra a Shabat, contra as festas judaicas, esses dias. E tem muitos pastores que estão sendo usados pelo anticristo. Tomem cuidado. Não estou generalizando, mas muitos pastores estão dando lugar ao anticristo. Um grande reverendo, eu vou citar o nome dele aqui porque ele falou publicamente. Alguém perguntou para ele: Reverendo Augusto Nicodemos, o que nós cristãos devemos fazer no domingo? Ele: domingo? O que aconteceu no domingo? Jesus morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou no domingo, então o domingo é dia de descanso, é dia de você guardar o domingo em memória à ressurreição de Jesus. Mas aonde está na Bíblia
E Jesus falou assim, olha, após a minha morte e ressurreição, vocês têm que guardar o domingo. Jesus disse, não pensem que eu vim abolir a Torá, a lei. Pelo contrário, ai daquele que remover um Yud é a menor letra do Aleph Beit, do alfabeto hebraico, porque será chamado Katan, pequeno, no Malhut HaShamai, no reino dos céus. Quem é que removeu o Shabat? Removeu não, né? Porque ninguém consegue remover um marco histórico de Deus. Mas quem é que proíbe de guardar o Shabat? Quem é que prega contra o Shabat? Roma. Quem é contra as leis de Kashrut? Roma. Quem é contra as festas? Roma. E tem pastores sentados no colo do anticristo e tomando mamadeira no colo do anticristo, e o anticristo só alimentando. Isso aí, meu filho. Continua pregando contra o sábado, é isso aí. Tá fazendo como o diabo gosta, tá fazendo como eu gosto, isso, Continua pregando contra os judeus, contra Israel, que a igreja substituiu Israel. Continua ensinando que as festas são coisas do passado, são sombras, e que não é mais válido. E só tomando mamadeira, se alimentando do leitinho do anticristo. É isso aí, continua. Tá fazendo como o diabo gosta. E tem muitos pastores fazendo o que o diabo gosta. Tem muitos pastores dando lugar para o anticristo, dando lugar para o diabo. Bom, então Trump, o rabino aqui, o Weisberg, ele deixou bem claro de onde vem o anti-Mashiach, de onde vem o anticristo. Vem de Magog, Roma, Estados Unidos. Magog é Roma, os Estados Unidos. Trump impediu os judeus simplesmente de assumirem o controle de sua própria terra, diz o rabino Weisberg. Mas ele faz questão de ressaltar que isso não foi malícia. Se eu tirar essa talite aqui, senão vai ter gente que vai entrar aqui e vai falar assim, tá judaizando aí, ó. Tá judaizando o povo. Não tô judaizando ninguém, tá? Trump impediu os judeus de assumir o controle da sua própria terra, mas ele fez questão de ressaltar que isso não foi malícia. Em termos proféticos, os Estados Unidos cumpriu o seu papel como Gog, pressionando Israel, mantendo-o em estado de dependência e impedindo-o de realizar plenamente seu destino bíblico. Aí ele vai comparar Trump com Esav, o bom, Tov quer dizer bom, o bom Esav. O segundo mandato de Trump como ponto de virada. Weisberg acredita que o segundo mandato de Trump, que começou em janeiro de 2025, ano passado, representa o fim dessa era. A dinâmica mudou fundamentalmente. Ele usa a história bíblica de Jacó e Esaú, Yaakov e Esav, para explicar isso. Em Sefer Bereshit, que é o livro do Gênesis, Jacó, o ancestral do povo judeu, e Esaú, cujos descendentes na tradição judaica se tornaram espiritualmente Roma e eventualmente civilização ocidental. São rivais, mas irmãos, ou seja, Estados Unidos e Israel. Após anos de afastamento, Esaú vai ao encontro de Jacó com um grande exército, e Jacó, temendo por sua vida, envia presentes luxuosos e se curva diante de seu irmão mais velho. Em vez de atacá-lo, Esaú o abraça e oferece a sua proteção. Vocês entenderam que o rabino está dizendo aqui que os Estados Unidos representa Esav, ou seja, Edom, Roma, e Ismael, o filho de Abraão, representa o islamismo hoje. Esse é o novo Esaú, diz o rabino. Usando uma pronúncia hebraica, Trump agora quebrou esse padrão. Gog, da terra de Magog, se foi. E está morto, acabou. Mas será?
Trump é a melhor versão que teremos de Esaú, antes da vinda do Messias, diz Weisberg. Ele não é versão de Gog de Esaú, que luta contra os judeus de qualquer forma, nem mesmo politicamente, mas aqui eu já discordo com ele. Porque, com certeza, não sabemos um próximo presidente dos Estados Unidos, ele vai se levantar contra Israel. O Weisberg atribuiu tensão. É porque, assim, na mente do rabino, o Messias vai se revelar em 2027, e que Trump talvez seja o último presidente. Ou seja, não haverá mais nenhum presidente nos Estados Unidos. Trump é o último. Então, Weisberg atribuiu atenção no comportamento atual de Trump, que simultaneamente defende Israel e o reprime. Ameaça ao Irã e negocia com ele. A complexidade natural desde o momento de transição é uma disputa celestial em curso entre as almas de grandes sábios que discordam sobre como o confronto final deve se desenrolar. Se os Estados Unidos são Magog, então o Irã e a antiga Pérsia desempenham o papel da segunda grande potência no drama final. Aqui, a estrutura profética se torna, de certa forma, a dos 4 impérios mundiais que subjugaram o povo judeu: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. O Talmud afirma que no fim dos tempos apenas 2 desses impérios permanecerão. Eu já falei isso aqui na live. O romano, a civilização ocidental, liderada pelos Estados Unidos, e o persa e Irã, que é o pequeno chifre. E que haverá um confronto massivo entre eles. O rabino acrescenta uma dimensão mística a partir do capítulo 10 de Daniel. O anjo Gabriel diz ao profeta que ele é o arcanjo Miguel. Aqui entra a espinha dorsal da live, que o rabino falou sobre a profecia de Daniel. Daniel capítulo 12. Essa contenção, argumenta ele, é a razão pela qual o Império Persa histórico foi tão novamente benevolente para com os judeus. Também Ciro permitiu que os judeus retornassem do exílio babilônico. Dario ordenou que qualquer um que interferisse na reconstrução do templo naquela época fosse enforcado. O próprio Talmud foi compilado dentro das fronteiras do Império Persa. Mas essa restrição sobrenatural, diz ele, foi suspensa a Revolução Islâmica em 1979, que transformou o Irã em uma monarquia secular amigável. Aí, ou seja, Irã antigamente, até 1979, Irã era um país normal, como os países de hoje. Só que em 1979, o Irã passou por uma revolução islâmica que transformou o Irã em uma monarquia secular amigável a Israel, em um regime teocrático, singularmente obcecado com a destruição de Israel, que representa o momento em que o urso foi finalmente liberado. Olha aqui, profecia de Daniel. Durante 2.500 anos, este urso esteve acorrentado e está tomado pela fúria. Esse urso na profecia de Daniel. Durante 2.500 anos, este urso esteve acorrentado e está tomado pela fúria, diz ele. Durante 2.500 anos, minha missão foi devorar os judeus, ou seja, o urso da profecia de Daniel. E esta é a minha missão divina. Esses anjos não me deixam cumpri-la. Nesse contexto, o dia 7 de outubro, que foi o dia fatídico, que aconteceu uma coisa grotesca em Israel, representou o cumprimento por parte do Irã de sua antiga missão profética com seus representantes, o Hamas, desencadeando uma violência em uma escala em que mesmo os anjos conseguiam impedir. Contudo, mesmo o dia 7 de outubro, por mais horrível que tenha sido, representou uma versão atenuada do que as profecias originalmente descreviam. Agora aqui ele entra sobre a profecia de Daniel, que está codificado em Daniel capítulo 12.
Ele falou o seguinte, o versículo em Daniel capítulo 12 explica, o rabino, diz que quando o Irã finalmente atacar, será o pior período de sofrimento para o povo judeu, que é o Hevelei Mashiach, que é as dores de parto do Mashiach, desde a formação da nação no Sinai. Pior que o Holocausto, isso aqui já é uma coisa muito séria que está falando. Ou seja, ele está dizendo que quando o Irã finalmente atacar Israel, será o período de sofrimento para o povo judeu, desde a formação da nação no Sinai. Pior que o Holocausto, pior que a destruição do primeiro e do segundo templo. O dia 7 de outubro foi horrível, além da imaginação, mas não eclipsou o Holocausto, afirma. O fato de não ter eclipsado argumenta que é uma prova do poder de séculos de orações de judeus justos para que o decreto fosse amenizado. Ou seja, ele está dizendo que o dia 7 de outubro não foi pior do que o Holocausto por causa de orações, né, que é uma prova de poder de séculos de orações de judeus justos, que o decreto foi amenizado por Deus. Ou seja, poderia acontecer coisa pior no dia 7 de outubro, mas por causa das orações de Tzadikim, justos judeus, o decreto ele foi amenizado. Então ele está dizendo aqui que o Irã será a última potência mundial que vai tentar acabar com Israel. Inclusive o Rabino Gaon de Vilna, eu vou fazer uma live sobre o Gaon de Vilna, ele explica em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todas as coisas debaixo do sol, há tempo de nascer, tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar aquilo que foi plantado, enfim. No último versículo ele fala assim, há tempo de guerra, há tempo de paz. Gaon de Vilna, ele explica que esse versículo, que há tempo de guerra, há tempo de paz, coincide com a última guerra entre o Irã e Israel. Ou seja, essa será a última guerra entre Irã e Israel. E que haverá um período de paz. Entraremos em um período de paz entre 2026 e 2027, quando pela primeira vez Israel atacou o Irã. E também eliminou Ali Khamenei, é um dos ayatolás. Ou seja, quando eu falo Irã, não me refiro aos povos, às pessoas que moram no Irã. Refiro-me os ayatolás, o regime dos ayatolás. Quando o regime dos ayatolás cair, quando o Irã cair, entraremos no período de paz e na era messiânica. E isso aqui não é um comentário assim, é um comentário que estou falando profeticamente, é um comentário que os judeus atribuem como um comentário profético do Rabino Gaon de Vilna, do século XVIII. O Rabino Gaon de Vilna, inclusive vou gravar uma live falando sobre Eclesiastes 3, na fala do grande sábio Gaon de Vilna, que ele fala sobre Mashiach ben Yosef e Mashiach ben Davi. Bom, nesse contexto, o dia 7 de outubro representou o cumprimento por parte do Irã de sua antiga missão profética com os representantes do Hamas, desencadeando uma violência em uma escala que nem mesmo os anjos conseguiam impedir. Contudo, mesmo o dia 7 de outubro, por mais horrível que tenha sido, apresentou uma versão atenuada do que as profecias originalmente descreviam. O versículo em Daniel capítulo 12 explica o rabino, diz que quando o Irã finalmente atacar, será o pior período de sofrimento para o povo judeu, desde a formação da nação no Sinai. Pior que o Holocausto, pior que a destruição do primeiro templo, do segundo templo. E ele disse que o dia 7 de outubro foi horrível para os judeus. 7 de outubro de 2023 foi horrível, além da imaginação, mas não eclipsou o Holocausto. Afirma, o fato de não ter eclipsado, argumenta ele, que é uma prova do poder de séculos de tefilot, orações de judeus tzadikim justos que oraram para que o decreto fosse amenizado. O capítulo 14 de Zacarias, observa ele, descreve inimigos
conquistando metade de Jerusalém e levando seus habitantes cativos. O que significa que centenas de milhares de reféns, em 7 de outubro, foram feitos 251. A diferença entre a profecia e o evento, sugere ele, é a medida quanto as orações dos justos alcançaram. Olha só isso, pessoal. Esse rabino, ele é ortodoxo, mas ele fez uma grande revelação aqui, que eu expliquei para vocês, que Magog representa os Estados Unidos e Gog representa as nações. Aqui é que ele entra sobre a espinha dorsal dessa live. O prazo messiânico é o prazo de 2027. E o versículo de número 5.787. Opa, 5.787 é o ano novo judaico, que dar-se-á início em Rosh Hashanah, daqui uns dias. Hoje é 13 de Elu. Em Israel já é quarta-feira. Já estamos em 13 de Elu. Ou seja, vai terminar o mês de Elu, entraremos em Rosh Hashanah, novo ano judaico. 5.787. E o rabino disse que o prazo messiânico é 2027. Ou seja, o versículo número 5.787, que está codificado na profecia de Daniel, capítulo de número 12. Talvez a afirmação mais surpreendente da entrevista seja do rabino Weisbreg, que ele vem defendendo há 6 anos, de que o ano judaico 5.787 corresponde a aproximadamente 2026-2027, representa um prazo messiânico para o início da era messiânica. Mas que era messiânica é essa? Que era messiânica é essa? Ele disse que Trump, em seu segundo mandato, ele está fazendo um papel de um Esaú Tov, um Esaú bom. Estranho, né? E o que ele está dizendo, que ele não disse aqui, mas quem entende, quem percebeu aqui as falas dele, dará a subentender, né? Subentende que Donald Trump ele vai acabar com o regime do Irã, com o regime dos ayatolás, e quando ele acabar com o regime dos ayatolás, entraremos em um período de paz. Para nós é a falsa paz. E o Messias será revelado. Ele deriva essa conclusão dos versículos finais do livro de Daniel, que dizem: bem-aventurado aquele que espera até 1335 dias. A questão é, quando começar a contar esse 1335 dias? A resposta do rabino é o seguinte: a partir da conclusão do Domo da Rocha, o santuário islâmico construído no Monte do Templo em Jerusalém. A inscrição interna do domo indica que sua conclusão ocorreu no ano árabe 72, que corresponde a abril de 691 e abril de 692 depois de Cristo, somando 1335 anos a 692, obtemos o quê? 2027. 5.787, que condiz com o Ano Novo Judaico. Eu vou ler para vocês novamente, porque eu preciso ler de novo essa parte. Isso é um método pedagógico de que nós repetirmos uma frase 2 ou 3 vezes. Fica fácil para assimilar. Preste bem atenção que o rabino disse sobre o Domo da Rocha, sobre o Islã que é uma religião que foi criada no século VII. Ele vai falar sobre a profecia de Daniel, capítulo 12, de 1335 anos, que corresponde o período em que o Islã assumiu o monte do templo
colocando lá o domo da rocha. Olha só, ele deriva essa conclusão dos versículos finais do livro de Daniel, que dizem, vou ler bem lentamente: bem-aventurado o que espera até 1335 dias. A questão é quando começar a contar esses 1335 dias. Ou anos, melhor dizendo. A resposta do Rabino é o seguinte: a partir da conclusão do Domo da Rocha, o santuário islâmico construído no monte do templo em Jerusalém. A inscrição interna do domo indica que sua conclusão ocorreu no ano árabe 772, que foi a criação da religião islâmica no século 7, que corresponde a abril de 691 e abril de 692, somando 1335 anos a 692, obtemos 2027, ou seja, 5.787. Olha isso, gente. Cara, esse rabino teve muita coragem de comentar isso, hein? Vamos continuar aqui. Ele acrescenta uma observação numérica notável. Se você contar todos os versículos da Bíblia hebraica, o versículo, olha isso, o versículo número 5.787 corresponde ao ano judaico de 5.787 ou 2027. Ele disse que isso está codificado em Sefer Devarim, que é o livro de Deuteronômio, capítulo 32, marca na sua Bíblia aí, Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 34, na porção chamada Ha'azinu. Esse versículo diz, em sua tradução: o segredo do fim está comigo. Deus e eu não conto a mais ninguém. Ele acrescenta uma observação numérica notável. Se você contar todos os versículos da Bíblia hebraica, Bíblia judaica, o versículo, cara, imagine você pegar a Bíblia hebraica e você contar 5.000. Olha só o que ele disse. Sabe o que ele disse? Que Deuteronômio 32, cara, o cara é muito matemático para fazer isso aqui. O cara ali é muito matemático. Não tô concordando com ele não, tá? Eu só estou aqui dizendo que ele é inteligente e muito matemático. Ele falou o seguinte: se você contar todos os versículos da Bíblia judaica, ou seja, desde Gênesis até Deuteronômio, capítulo 32 e o versículo 34, o versículo 34, contando com todos os versículos desde Gênesis até Deuteronômio 32, versículo 34, o versículo 34 corresponde com o versículo 5.787. Gente, olha a mente desse rabino. E Deuteronômio 32, versículo 34, é o versículo 5.787, desde Gênesis, fazendo uma contagem. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, versículo 2, aí capítulo 2, vai lendo Sefer Shemot, Sefer Bamidbar, vai chegar até Deuteronômio, ou seja, de Gênesis a Deuteronômio 32, versículo 34, corresponde ao número 5.787. Cara, olha que loucura. Corresponde ao ano judaico de 5.787, ou 2027. Esse versículo diz, em sua tradição, o segredo do fim está comigo. Ou seja, Deus dizendo que o segredo do fim está com Deus, é óbvio. E eu não conto a mais a ninguém. Olha o que ele continua dizendo. Deus escondeu o segredo à vista de todos, diz o rabino, com evidente espanto.
Por que ele está contando um segredo se você contar os versículos, o segredo é revelado? Meu irmão, mas ninguém os contou até recentemente. Cara, o que ele fez? Esse rabino, ele é estudante de profecia, de escatologia judaica há 35 anos, ou seja, ele carrega um currículo muito grande. Estudo tal. Eu não estou concordando com ele aqui não, tá, pessoal? Não estou dizendo, nossa, o que ele está dizendo aqui é verdade, olha, vamos, não estou falando isso para vocês não. Temos que avaliar o que está escrito, ok? Não estou dizendo para você concordar não. Não é isso não. Ok? Ele está dizendo, se você pegar a Bíblia de Gênesis a Deuteronômio, até o versículo 34 do capítulo 32, até lá são 5.787 versículos. Isso aqui é uma interpretação do rabino. Mas não quer dizer que isso é verdade. Mas é interessante. Ou seja, ele quer dizer que o Mashiach vai se revelar de acordo com a Parashá Haazinu, quer dizer ouçam. E que o reinado messiânico está codificado também em Deuteronômio, na porção da Parashá. Ele não hesita em acrescentar camadas de incertezas. Diferentes tradições judaicas dividem o versículo bíblico de maneiras distintas. Costumes sefaraditas versus askenazes. Portanto, a contagem de versículos pode não chegar precisamente a 5.787. A cúpula pode ter sido concluída em 691, em vez de 692, o que faria com que o prazo fosse até este ano, 2026. E mesmo que 2027 seja o prazo final, é apenas um prazo. O Messias pode vir antes. E de fato, pode já estar atrasado. Agora, aqui ele vai dizer quem é o Mashiach ben Yosef. Que no começo da live eu disse que o Mashiach ben Yosef para nós é Jesus, Yeshua, que morreu e ressuscitou. Ele falou o seguinte: a escatologia judaica inclui uma figura fascinante, frequentemente negligenciada, o Mashiach ben Yosef, o primeiro Messias, o primeiro Mashiach, o que precede o Mashiach davídico final. Ele é descrito como um grande líder, justo, que prepara o mundo para a vinda do Messias, mas que é morto na guerra de Gog e Magog. Embora séculos de oração, diz o rabino, que tenha buscado evitar amenizar esse destino. Quando perguntado diretamente sobre quem é essa figura, o rabino respondeu sem hesitar: com certeza esse rabino é o Rebbe de Lubavitch, não há dúvidas nenhuma sobre isso. Cara, sabe o que ele quer dizer? Que o Messias ben Yosef, ele respondeu sem hesitar, é o Rebbe de Lubavitch. O Rebbe de Lubavitch é uma figura que eu falei aqui na live, que para mim ele não é o anticristo e nem o Messias. Não foi o anticristo nem o Messias. Mas o rabino aqui, ele disse que o Messias já veio. O primeiro Messias já veio. Assim como nós cremos que o primeiro Messias veio. Jesus, Mashiach ben Yosef, veio, morreu, ressuscitou. E sua segunda manifestação é davídica. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: o Mashiach ben Yosef já veio. Mas nós sabemos que ele já veio sim, mas é Yeshua, Jesus, não o Rebbe de Lubavitch. Construindo uma rede global de centros Chabad, trazendo centenas de milhares de judeus de volta à prática religiosa. Ou seja, ele está dizendo que o Rebbe de Lubavitch, ele construiu uma rede global de centros Chabad e trazendo centenas de milhares de judeus de volta à prática religiosa. O Midrash diz que Mashiach ben Yosef reinará por 40 anos. O Rebbe liderou seu movimento de 1951, olha isso, até seu derrame em 1992,
precisamente 40 anos. E a tradição observa que alguns seguidores do Mashiach ben Yosef acreditarão erroneamente que ele é o Messias. Que ele é o Messias final. Essa descrição se encaixa nas crenças messiânicas de alguns dentro da comunidade Chabad de hoje. Isso aqui ele está fazendo um comentário do Rabino Gaon Devina, que é a próxima live que eu vou transmitir, não amanhã, mas essa semana eu vou fazer uma transmissão da próxima live sobre Eclesiastes 3, que o Rabino Gaon Devina, ele fala também sobre isso, que 2025, 2026 e 2027 será o reinado da paz, o reinado messiânico, a tempo de guerra, a tempo de paz. Entramos, na verdade, na era da paz, na era de Shalom. Então ele está dizendo que muitos judeus, olha aqui, ó, ele está dizendo que muitos judeus do Mashiach ben Yosef acreditarão erroneamente quem ele é. Ou seja, o Gaon Devina, ele traz um comentário sobre a Parashá de Yosef, sobre José, que José, filho de Jacó, Yosef, filho de Jacó, ele é o arquétipo de Mashiach ben Yosef. E o Gaon Devina disse que Yosef, irmão, filho de Jacó, ele reconheceu seus irmãos, porém seus irmãos não o reconheceram. E o Gaon Devina, ele disse o seguinte, que é justamente isso que vai acontecer. Que quando o Messias ben Yosef se revelar, ele vai reconhecer seus irmãos. Quem é seus irmãos? Judeus. Porém, seus irmãos não o reconhecerão. Então ele está dizendo o seguinte, que o grande rabino, o Reb de Lubavitch, ele foi o Mashiach ben Yosef. E muitos judeus não reconheceram ele como Mashiach ben Yosef. Diferente de hoje. No movimento da Chabad, muitos judeus consideram o Reb de Lubavitch como Mashiach ben Yosef, ou seja, o primeiro Messias. Então, isso aqui bate muito com o que está no tratado do Talmud, no Midrash, e também o tratado Kol HaKol, do Rabino Gaon Devina, que fala que o Mashiach ben Yosef reconhecerá seus irmãos, mas seus irmãos não o reconhecerão. Ou seja, assim como José reconheceu seus irmãos, quando seus irmãos foram até o Egito comprar comida, porém os irmãos de José não reconheceram. Isso já se cumpriu, sabe em quem? Em Jesus, em Yeshua. Ele veio, morreu, ressuscitou e muitos judeus não acreditaram nele. Só que quando ele voltar pela segunda vez, Bezat Hashem, com a ajuda do Eterno, os judeus vão reconhecer quem é o Messias verdadeiro. Eles vão dizer: Atal Yosef, Atal Mashiach ben Davi, não o Yosef, mas você é o Mashiach ben Davi. Porque na sua primeira aparição nós não os reconhecemos como um judeu, como o Mashiach ben Yosef, mas Atal, Mashiach ben Davi, você é o Mashiach ben Davi. E o Messias, Jesus, vai dizer: Ani Mashiach ben Davi. Eu sou o Mashiach ben Davi. Isso vai acontecer na guerra de Gog e Magog. Então, olha, o Rabino falou que é claro que os judeus não vão reconhecer Jesus como Messias. Ele falou que o Reb de Lubavitch cumpriu a profecia do Messias ben Yosef, que morreu, e que a vida do Mashiach ben Yosef duraria 40 anos, diferente de Yeshua, que morreu com 33 anos. Vocês me entendem por que os judeus ortodoxos não acreditam em Jesus? Muitos acreditam, mas a maioria não acreditam. É por causa que tem uma profecia lá no Talmud que o Mashiach sobreviveria 40 anos.
Vocês me entendem? E o Mashiach já veio. Parábolas. É isso aí. São discursos codificados. Mashal. Mashal quer dizer parábola. Mashal quer dizer parábola. Vocês me entendem, gente? Olha, para ler uma matéria como essa daqui, tem que estudar a Bíblia. Porque se você pegar uma matéria como essa e você não estudar a Bíblia, a pessoa que for ler uma matéria como essa, ela vai se embaraçar todinha para decifrar a matéria. Eu não sou rabino, não sou professor de hebraico, não sou um morer, um roshi, não sou líder de nada. Mas tem uma coisa que eu gosto muito, é isso aqui, ó. Bíblia, estudar a Bíblia. Então, quando eu leio uma matéria, eu corro para a Bíblia. Aí eu falo, opa, isso aqui eu já li. Aí eu faço uma análise na matéria, de acordo com aquilo que eu estudei. Por quê? Se eu fosse ler essa matéria aqui ao pé da letra, eu ia concordar com tudo que o Rabino falou aqui. Concordei com o Rabino quando ele disse que Magog é os Estados Unidos. E concordei com ele quando ele disse que Gog é as nações, que representa as 70 nações. 70. Lembre-se quando Jesus enviou os discípulos para pregarem nas aldeias, enfim, ele enviou 70. Jesus, ele não envia 70 discípulos por acaso. Vou enviar 70 porque 70 é um número bonitinho. Não, ele enviou 70 dando um recado para os judeus daquela época, dizendo o seguinte: vocês não estão cumprindo o papel de vocês, que é espalhar o evangelho, a Betsorá, a Torá para o mundo. Porém eu, Mashiach ben Yosef, estou cumprindo esse papel, espalhando o nome do Eterno, o nome do bendito seja, do clemente, do poderoso, o nome do Criador para toda a humanidade. Gente, toda a humanidade hoje, querendo ou não, eles, seja ateu, sei lá, sabe quem é Jesus, quem é Mashiach, sabe quem é Deus. Você vê várias notícias hoje de Israel. Jesus cumpriu essa profecia. Quando ele enviou 70, que representa as 70 nações ali, 70 discípulos, ele não enviou assim aleatório, ele enviou propositalmente, dando um recado para os judeus, dizendo o seguinte: as nações do mundo vão reconhecer o Todo-Poderoso, o Eterno, o Deus Poderoso. É isso aí, poucas pessoas têm discernimento apocalíptico. Gente, deixa like. Tá bom, a matéria tá boa, mas dá trabalho para fazer, porque você tem que ler a matéria. Você não pode aplicar tudo que a matéria está falando ao pé da letra. Como eu falei para você aqui, discordo que o Rabino disse que o Reb de Lubavitch foi o Messias. Discordo totalmente. Eu tenho certeza que você discorda também. Eu discordo que ele disse outras coisas sobre 2027, que o Mashiach vai se revelar em 2027, embora ele fez um cálculo, ele calculou o capítulo 1 de Sefer Bereshit, de Gênesis, até Deuteronômio 32, versículo 34, que tem 5.782 versículos, dizendo o seguinte: aqui o Mashiach volta. Discordo também com ele. Embora seja um matemático, um cabalista, seja um talmudista, um professor, 35 anos, quase 4 décadas estudando a Bíblia, a Torá, a profecia, a escatologia judaica, em partes eu tenho que discordar com ele. Mas em partes eu concordo com ele. Só que aqui, essa profecia do Mashiach ben Yosef, que ele fala que é o Reb de Lubavitch, já se cumpriu, que é Jesus o Messias.
Aí ele fala o seguinte: tudo que está acontecendo hoje está escrito sobre o Messias, Ben Yosef. O Rebbe cumpriu todas as profecias, diz ele. Essa era ficou para trás, estamos na fase final, na última hora. Gaza, Líbano e os limites da vitória militar, enfim. Para aqueles que esperam a vitória militar decisiva de Israel em Gaza ou Líbano, o Rabino oferece um consolo pouco reconfortante, mas o enquadra em termos proféticos, não estratégicos. Estou 1000% convencido que as guerras de Gog e Magog terminaram. Aqui eu não concordo com ele também. Gog e Magog vai acontecer. Porém, ele disse que Gog e Magog já se cumpriu. Mas argumenta que as guerras em Gaza e no Líbano não são essas guerras finais, embora sejam algo menor. E sua resolução permanecerá incompleta. Isaías capítulo 11 observa ele que descreve o Messias aniquilado, os filisteus que ele identifica como os palestinos modernos, com quase nenhum esforço, sugerindo que a derrota do Hamas é especialmente um evento pós-messiânico, não algo que acontecerá antes. Da mesma forma, Zacarias capítulo 10 diz que Israel herdará o Líbano, mas somente depois da vinda do Messias, ou seja, do Mashiach ben Davi. Não está nos livros, diz ele simplesmente, referindo-se a uma vitória militar completa nesses teatros de operações antes da era messiânica. A verdadeira guerra, aquela que está nos livros, é entre os Estados Unidos e o Irã, que está acontecendo agora atualmente. Esse confronto está acontecendo agora. E o Rabino acredita que ele determinará o rumo de tudo o que virá depois. Aí ele fala, o que vem a seguir? O Rabino descreve 3 componentes da era messiânica que acredita serem iminentes em alguma forma. O aparecimento do próprio Messias, o retorno de todos os judeus a Israel e, o que por último? A reconstrução do terceiro templo, ou o mínimo restabelecimento dos korbanot no Mizbear, ou seja, o sacrifício, incluindo o sacrifício da novilha vermelha, dos korbanot no Mizbear do templo, no altar do templo, no monte do templo. Ele faz questão de ressaltar que não sabe qual deles ocorrerá primeiro, nem de que forma, ou seja, se é o terceiro templo ou os sacrifícios, os korbanot no Mizbear, no altar do monte do templo. Deixem sua opinião no bate-papo.